Eu quero nesta noite apresentar para vocês um pregador que eu sou um admirador dele pela sua história de vida. Pastor Rudivaldo, ele é pastor e superintendente da primeira região, vereador eleito e reeleito naquele município, família abençoada, igreja hiper abençoada. Ele já tem quase um quarteirão de terra comprado lá em Marituba para fazer uma catedral para quantas pessoas? Para 3.000 pessoas. E para quem não sabia, mas Marituba, nós já somos a maior igreja evangélica da cidade, com quase 80 templos construídos. Vamos recebê-lo com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Que honra, que alegria podermos estar aqui hoje compartilhando do altar de Deus, o altar onde o nosso líder tem trazido aqui mensagens tão poderosas, tão edificantes para a vida de todos nós. Mas hoje eu gostaria de trazer uma palavra, e dentro desta palavra eu gostaria de sintetizar aquilo que o pastor Josué, o nosso apóstolo, representa para todos nós. E dentre isto você vai entender por que nós temos família, temos estrutura, temos aquilo que Deus tem colocado e feito em nossas vidas, porque Deus tem colocado um líder abençoado para nos dirigir. Por favor, pegue a sua Bíblia. Se você pode, por favor, fique em pé. Pegue a sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 50 e versículo 5, vamos ler até o versículo 7, do 5 ao 7. Diz assim o texto: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam, e cuspiu em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Digam amém. Amado Espírito Santo, nós somos dependentes da Tua palavra, dependentes da Tua instrução. Fala aos nossos corações nesta noite de celebração. Que o Senhor leve cativo todo pensamento humano que se levante contra o Teu conhecimento, e nos leve inteiramente à compreensão daquilo que Tu queres nos falar, através dessa palavra. Em nome de Jesus, digam amém. Pode sentar, queridos. Meu pastor, eu orando e buscando a Deus quanto à referência desta noite, Deus me instruiu a olhar a vida do pastor Josué, e eu quero comentar hoje, utilizar como tema dessa palavra, extraído desse texto de Isaías, e também refletida na vida do nosso líder, o tema vivendo por algo maior. Repita comigo: vivendo por algo maior. Todos os grandes homens da Bíblia, eles sempre renunciaram suas próprias vidas, porque eles contemplavam, eles visualizavam o futuro, algo sempre muito maior. Nós, quando observamos o texto de Hebreus 11, 26, diz a Bíblia que Moisés, mesmo vivendo dentro de um palácio, ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó, porque contemplava a recompensa futura.
ele contemplava, ele conseguia visualizar aquilo que Deus tinha preparado para o futuro. Então ele preferiu sofrer do que usufruir das riquezas do Egito. Quando nós olhamos para homens na Bíblia, nós observamos como Jesus, que é o exemplo da profecia do profeta Isaías, aqui no capítulo 50. Jesus, diz a palavra em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, que ele, em seu tempo de vida aqui na terra, ele clamou a Deus com lágrimas nos olhos. Por 3 vezes ele clamou, pedindo que o Pai passasse dele, se possível, aquele cálice. Mas diz a Bíblia que Jesus foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus se submeteu ao propósito, porque Jesus conseguiu contemplar um futuro maior. Jesus preferiu sofrer, preferiu padecer, dizendo: cumpra-se em mim o teu propósito. E se cumpriu na vida dele o propósito, porque Jesus contemplava algo futuro. E quando a gente ler esse texto, o Senhor me abriu os ouvidos, e não fui rebelde. Imagine aqui o nosso líder lá no estado de São Paulo, com 16 anos de idade. Em 1961, Deus abre os seus ouvidos, chefe, e faz ele ouvir um chamado. E diante daquele chamado, o que disse aqui a profecia do profeta Isaías, e diz: e eu não fui rebelde. E ele não foi rebelde, mas atentou àquele chamado. E diz a palavra aqui que não me retirei para trás. Ele não retrocedeu, não recusou a obedecer o chamado. E dali de Getulina, o nosso líder, como exemplo do profeta Isaías, falando da profecia de Cristo Jesus, saiu para Paraguaçu Paulista, saiu para a Rancharia, para Martinópolis, cidades do interior de São Paulo, e sempre visualizando algo maior. E foi para Santa Catarina. Em Santa Catarina foi abrir obras em São Francisco do Sul, em Jaguará do Sul, Rio do Sul, Laguna, Tubarão, Lages, mas sempre contemplando um futuro maior. Ele sai de Santa Catarina e vai abrir as obras no Mato Grosso do Sul, Iamambai, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Ponta Porã. Depois sai dali visualizando algo maior, vai para a Bahia, da Bahia abre obras no Maranhão, no Piauí, no Amapá, no Amazonas, e chega ao estado do Pará. E o que disse o profeta: o Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Mas durante todos esses anos, o que diz o versículo 6: as minhas costas oferecia aos que me feriam, a minha face aos que me arrancavam os cabelos, não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Nesses quase 49 anos da igreja no estado do Pará, o nosso líder, como exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantos não o afrontavam, quantos não menosprezavam o trabalho que ele vinha aqui realizando. E ele, quando conta o testemunho de Mato Grosso, o testemunho da Bahia, o testemunho que ele viveu em todos esses estados por onde ele passou, abrindo, estabelecendo o reino de Deus, porque ele não foi rebelde, mas ouviu o chamado do Senhor, e por essa razão o Senhor tem o ajudado. Quando nós falamos vivendo por algo maior, viver por algo maior é seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele nunca se preocupou em alongar ou prolongar a sua vida na terra, mas o que importava para Jesus era de fato cumprir o propósito que a ele foi confiado. O propósito de um líder, de um apóstolo,
não é estar preocupado com a sua vida, mas estabelecer aquilo que Deus mandou ele estabelecer. E durante todos esses anos, o pastor Josué vem cumprindo esse chamamento extraordinário, queridos. Viver por algo maior. Eu me lembro, chefe, o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 51, quando Jesus ele está indo para Jerusalém. Como o Senhor talvez saiu do estado de São Paulo, por todas aquelas cidades, e depois indo para Santa Catarina, e depois indo para a Bahia, depois para o Mato Grosso, passando pela Bahia, por tantos lugares. E diz a Bíblia que aconteceu que, completando os dias, Jesus diz: vou para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém. Mas em Jerusalém estavam conspirando contra ele. Mas quem tem o espírito apostólico como Cristo tinha, como o pastor Josué tem, não fica inibido, ameaçado diante das afrontas, diante das ameaças. Os discípulos preocupados. Em Marcos 10:32 diz que a Bíblia fala que os discípulos estavam preocupados. E os discípulos falaram: mestre, mas em Jerusalém buscam tirar a tua vida, em Jerusalém estão conspirando contra ti, tu queres morrer? Jesus sempre andou na frente apesar das ameaças. Quem tem um propósito acima da sua vida sempre sai na frente. Quem foi chamado para viver algo maior sempre sai na frente. Quando a gente vê Pilatos dizendo: olha, eu tenho poder aqui para te absolver, eu tenho poder, autoridade, ele disse: não, você não tem nenhum poder sobre mim. Ele disse: mas esse povo quer te matar. És tu o rei dos judeus? Porventura és tu? Jesus disse: tu o que dizes? E diante das ameaças do povo, dos sumos sacerdotes, e Pilatos está tentando convencer Jesus de que ele pode absolver, Jesus ouve e disse: porventura não foi para isso que eu nasci? Porventura não foi para isso que eu nasci? Eu nasci para dar testemunho da verdade. Eu nasci para dar testemunho da verdade, mesmo que para isto tenha que custar a minha própria vida. Mesmo que para isso eu tenha que colocar a minha própria vida em risco. O pastor Josué é esse líder que ouviu a voz de Deus, e que quando ouviu a voz de Deus, ele saiu na frente. Nós nunca vemos o pastor Josué conformado com o que tem, mas a gente sempre vê um líder que vive por algo maior. Sempre nós observamos um líder que vive por algo maior. E dentro dessa temática, viver por algo maior, o pastor Josué sempre ele foi regido por princípios. E dentro desses princípios que eu quero aqui falar, é o princípio da visão. Existe um escritor, Sêneca, um dos maiores célebres escritores intelectuais do Império Romano, ele afirmou: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. O pastor Josué sempre viveu por algo maior, mas ele sempre foi dirigido por uma visão e um propósito. E esta visão que tem norteado a sua vida até hoje é que faz dele pegar homens simples, homens sem expressão, como eu, homens que não tinham perspectiva de futuro, que não tinham esperança.
Eu, quando leio o livro de Jó e vejo Jó dizendo: que esperança posso ter eu, se a única esperança que posso ter é a morte? O homem que havia perdido tudo e havia perdido a perspectiva e a esperança de viver. Eu perdi a minha mãe com 5 anos de idade, e quando perdi a minha mãe, eu perdi também família, porque o meu pai foi embora e constituiu outra família, e eu fui morar em um buraco, em um curvão lá na Transcoqueiro. E me lembro que a casa que eu morava era 4 esteios cobertos de um plástico, que as minhas roupas eram uma caixa, tinha uma bacia de borracha que eu colocava na porta, que eu fazia de giral, e todos os dias eu saía lá do UNA, do Transcoqueiro, e eu vinha para o Almirante Barroso com a Doutor Freitas ao lado do SESI, esperar o SEASA ou uma Kombi para me levar para a SEASA meia-noite. Eu deveria ter uns 8 anos de idade, e eu ia para a SEASA e ficava ali esperando a noite inteira os caminhões chegarem e abastecerem os boxes, e quando eles acabavam de abastecer os boxes, o que não prestavam eles jogavam lá embaixo, e era a hora da gente catar o que estava mais ou menos bom. E a gente pegava, eu chegava em casa, cortava a parte boa, colocava em cestinhas de nylon, lavava e saía vendendo. Para que eu tivesse um dinheirinho, para que eu pudesse comer. Eu iria às valas daquela área, que tinha muitas áreas ali, não existia o Mangueirinho, não existia toda aquela área hoje urbanizada, existia só mata, e eu ia nos garapés, nas valas, pegar traíra, de que eu digo que até hoje eu caço traíra, até hoje. Mas eu pegava as traíras, misturava com coloral e farinha, era o que eu comia. Saía de lá, atravessava o Pantanal era a área de mata que estava ali ao lado do Mangueirão, não existia Mangueirinho, aquelas áreas, Planetário, nada, existia um caminho aberto no meio da mata, varava para o Conjunto Catalina, chegava até a estrada do lado do aeroporto, e ali tinha um lixão que os supermercados jogavam as coisas. Eu ia tomar o meu café, pegava as coisas vencidas, e lá que eu tomava o meu café. Saía dali, atravessava por dentro do Conjunto até Arthur Bernardes, andando, short rasgado, sandalinha, sem perspectiva. Como é que eu posso vencer? Como é que eu posso pensar em um dia constituir família? Como é que eu posso? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém por mim. Lutas, dificuldades. Era tão difícil que eu me lembro que as pessoas não queriam, chefe, que eu chegasse perto dos seus filhos, porque eu era uma ameaça. Pessoas da minha própria família não queriam que eu chegasse perto dos seus filhos, porque eu não tinha estrutura familiar. Fui morar com uma família que me machucava. Ia para a escola com uma camisa rasgada, com um sapato furado, e que naquele tempo não existia negócio de bullying. Rasgava a minha camisa, pegava o meu sapato e ficava jogando um para o outro, e eu ia para a sala me esconder, chorando. E quando se tinha alguma coisa na escola Benjamin Constant, me lembro até hoje da dona Célia Santana, da professora Márcia, que era a diretora da escola, da professora Zenaide, que eram as pessoas que me amparavam, porque eu sentava chorando na calçada da escola, e eu não tinha pai e mãe que pudesse ir a uma reunião, e eu tinha que ficar esperando fora. Ou quando me machucavam, me batiam. Aí você pergunta: como é que alguém pode ter futuro? Como é que alguém pode ter perspectiva de vida?
Quando eu faço menção da história de Mefibosete, ele era neto de rei, mas Satanás tinha distorcido tanto a sua identidade pelo sofrimento que ele passou, e agora ele vivia lá em Lodebar, humilhado, envergonhado. E um dia que o rei Davi chama a Zibe e disse: existe porventura alguém da família de Saul para que eu use de bondade com ele? Ele disse: sim, tem um neto de Saul, filho de Jonatas. Mas cadê ele? Está em Lodebar. Ele era manco de ambas as pernas, ele vivia humilhado, ele era escravo de escravo. Mas um dia o rei disse: vá buscá-lo, porque eu quero usar de bondade com ele. E chamaram o Mefibosete e disseram: Mefibosete, o rei manda te chamar. E Mefibosete estava tão destroçado psicologicamente, estava tão destroçado quanto a sua identidade, que revelou a maneira como ele se olhava. Ele disse: quem eu sou para que o rei mande me chamar? Eu não passo de um cão morto, é o que eu sou. Às vezes, em muitos momentos, era assim que eu me sentia. Envergonhado quando eu me converti, chegava na igreja com um sapato com papelão, com medo que as pessoas vissem o buraco no meio. Eu não me ajoelhava, ou quando me ajoelhava colocava um pé sobre o outro. Eu tinha 2 camisas e eu ia para a igreja às vezes com uma das camisas molhadas e só uma calça. Era assim que eu me achava. Mas um dia o rei mandou me chamar. Diga aleluia. Eu fico pensando, chefe, se um dia o Senhor não tivesse abrido os seus ouvidos, eu fico pensando se o Senhor tivesse olhado para trás e dito: eu tenho uma igreja em conquista, em feira, com tantos mil membros. Eu fico imaginando se o Senhor dissesse: não, eu já tenho uma obra estabilizada na Bahia, já tenho uma história em São Paulo, em Santa Catarina, que é que eu vou fazer para um lugar que não tenha nada? Eu fico imaginando que a minha esperança poderia ter sido adiada ou frustrada, porque só um líder, ele tem capacidade de pegar órfãos, fracassados, derrotados e treiná-los. Só um líder. Diz a palavra de Deus lá em Provérbios 30, 22, que tem 3 coisas que fazem a terra estremecer, e uma das coisas, diz o versículo 22, que é um escravo que se torna rei. Se um escravo ficar pensando como escravo, ele se torna rei e ele não vai ser bem sucedido. Mas quando você viver uma vida de escravidão e você agora se coloca ao lado de um rei, de um guerreiro, e você começa a ser treinado por ele, então ele tira de você a ideia de escravidão e faz você acreditar que você faz parte do reino, que você pode ser usado pelo reino. O pastor Josué, o nosso líder, ele tem a capacidade dada, concedida por Deus, de destruir aquela falsa identidade que Satanás estampou em nossa vista. E ele tem a capacidade de construir em nós aquilo que nem nós conseguimos às vezes enxergar que nós somos capazes, mas ele consegue ver em nós o que nós não enxergamos. Eu entreguei minha vida para Jesus na igreja quadrangular, adolescente. Fui abrir a primeira obra que eu fui colocado, eu tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. E por que, pastor? Eu fico pensando, chefe, quando a gente olha a sua história, tem algumas frases que eu peguei de alguns grandes líderes de treinamento, e ele diz assim: os guerreiros vitoriosos, eles vencem antes de ir à guerra,
ao passo que os derrotados vão à guerra e só então procuram a vitória. Os guerreiros vitoriosos, eles vencem antes de ir para a guerra. O pastor Josué, ele venceu lá em Getulina, e de Getulina, por todas as cidades de São Paulo, por todas as cidades de Santa Catarina, por todas as cidades da Bahia, e por onde ele passou, Deus veio treinando, e quando ele chegou aqui, ele estampou em nós uma identidade. Você já imaginou? Você é filho de rei. Mefibosete era neto de rei, ele tinha direito a uma herança, mas ele não conseguia se enxergar como tal, porque a sua identidade estava destroçada, estava totalmente destruída. Nós temos um líder que conseguiu, através da sua visão, fazer de um adolescente que não tinha perspectiva de nada. A Bíblia diz que Deus pega o solitário e faz ele viver em família. Deus pega um homem, um adolescente sem perspectiva de nada, sem sonhos, sem projetos, sem direção de mãe, sem direção de pai, sem saber o que é princípio de família, e eu venho e conheço Jesus através da semente que foi lançada na vida do nosso líder, do pastor Josué, e ele vem ao estado do Pará, lança essa semente, eu venho para a igreja quadrangular, conheço Jesus, conheço a minha esposa, que o chefe até diz para mim que Deus foi muito bom comigo, verdade, Deus foi muito bom comigo, porque a mãe dela disse para mim que a única coisa que ela via em mim, era eu ser tão comprometido com Deus, era eu ser tão dedicado à igreja, porque ela não teria coragem de confiar a filha dela a um adolescente de 17 anos. Na igreja quadrangular, eu conheci Jesus, conheci a minha esposa, eu tive referência de chefe, de líder, de pai, de mãe. Eu fui ensinado como viver em família. O meu real valor foi aparecendo porque eu era muito recluso. Não sei se você sabe, mas uma pessoa, ela se fecha quando ela já sofreu tanta humilhação, tanta vergonha. Ela tem vergonha às vezes até de falar, de medo que as pessoas zombem dela. E de tantos sofrimentos que eu tive, fez com que eu me tornasse aquela pessoa meia fechada. Mas aí vem Deus, através de um homem de Deus, e investe na minha vida. Diga glória a Deus. Viver por algo maior é você pegar um nada, é você pegar alguém sem nenhuma perspectiva e tornar ele alguém para sentar na mesa contigo. Diga glória a Jesus. Diga aleluia. Viver por algo maior é isso. O pastor Josué nos ensina, e a razão de nós sermos hoje a igreja que nós somos é porque ele não vive só na perspectiva da lei da visão, mas ele é um homem que tem foco e nos ensina a ter foco. Nos ensina isso que acabou ele de falar aqui. Nós somos a maior igreja hoje em Marituba, e é reconhecidamente pela Câmara, pela Prefeitura, reconhecidamente pela sociedade. E sabe por que isso? Porque nós temos um líder que nunca está conformado com o que é hoje, mas sempre vive por algo maior, sempre consegue enxergar aquilo que nós às vezes não conseguimos enxergar. Isso se chama foco. E para quem tem foco, não tem obstáculo. Eu acho essa frase, chefe, muito parecida com o que o Senhor nos ensina todas as segundas-feiras. Obstáculos são aqueles perigos que você vê
quando tira os seus olhos do seu objetivo. Obstáculo é quando você tira os olhos do objetivo. Nós louvamos a Deus, porque nós temos um líder, temos um pastor, e eu fiz questão de inserir nessa palavra o meu testemunho, porque eu acredito que não existe uma recompensa maior para um pregador, para um apóstolo, do que ver alguém, do que ver uma família que foi abençoada, constituída por causa do seu testemunho, porque lá atrás ele ouviu a voz de Deus e não foi rebelde, mas veio estabelecer o reino de Deus neste lugar. Diga glória a Jesus. Fique de pé no seu lugar. Quero agradecer, meu chefe, pela oportunidade de estar aqui compartilhando dessa palavra e compartilhando do meu testemunho com a igreja aqui na Pedreira. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos receber o pastor Luiz com alegria.